Seja bem-vindo ao mundo marcial, no coração das florestas antigas da Tailândia, onde o vento sussurra entre as árvores e os guerreiros treinavam sob o sol inclemente, nasceu uma arte quase esquecida pelo tempo. Um estilo que não enfrenta força com força, mas com movimento, leveza e inteligência. Enquanto o mundo conhece o poder brutal do Muay Thai, poucos ouviram falar de seu ancestral mais sutil, o Ling Long, o macaco ao vento. Uma arte fluida, evasiva e enraizada na observação da natureza. Dizem que seus praticantes se moviam como o vento, atacavam como sombras e desapareciam antes do golpe de resposta. Hoje, vamos mergulhar nas origens e nos segredos dessa joia perdida do antigo Sião. Uma arte que une o instinto animal à sabedoria espiritual e que ensina que a verdadeira força está em ser impossível de capturar. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. No coração do antigo Sião, entre tempos cobertos pela neblina e campos de batalha esquecidos, nasceu um estilo de combate que parecia desafiar as leis da gravidade. Chamado de Ling Long, o macaco ao vento, esse sistema marcial se tornaria símbolo da agilidade e da inteligência marcial tailandesa. Ao contrário dos estilos que priorizavam a força bruta, o Ling Long valorizava o movimento, a velocidade e a imprevisibilidade. Seus praticantes se moviam como o vento, ora suaves, ora devastadores. Cada esquiva era uma dança. Cada golpe, um reflexo de pura adaptação. Nos antigos campos de treinamento, dizia-se que o melhor lutador de Ling Long não era o mais forte, mas sim aquele que ninguém conseguia tocar. Historicamente, o Ling Long surgiu dentro do vasto universo do Muay Boran, a forma ancestral do Muay Thai. Enquanto o Muay Korat era conhecido pela força e potência dos golpes, e o Muay Thai pela defesa e estabilidade, o Ling Long representava o oposto: a leveza, a evasão e o contra-ataque veloz. Era a arte de não ser atingido, e ainda assim controlar completamente o combate. Nos antigos exércitos do reino de Ayutthaya, guerreiros treinados em Ling Long eram enviados como mensageiros ou infiltradores, pois sua agilidade e habilidade de escapar de ataques os tornavam quase intocáveis. O nome macaco ao vento não foi dado por acaso. Na cultura tailandesa, os macacos são símbolos de astúcia e mobilidade, e estão profundamente ligados à figura mitológica de Hanuman, o deus macaco guerreiro do épico Ramakin. Hanuman era ágil, brincalhão e imprevisível, mas também letal quando necessário. Assim eram os mestres de Ling Long, guerreiros que lutavam com um sorriso, enganando o adversário com falsos movimentos, esquivas e ataques de ângulos improváveis. Em tempos antigos, ainda há pinturas mostrando Hanuman em posturas de combate que lembram diretamente as formas do Muay Boran, sugerindo que inspiração espiritual e técnica andava lado a lado. Os registros indicam que o estilo teve forte presença na região norte da Tailândia, especialmente em Tassal, onde os praticantes treinavam saltos, giros e deslocamentos que pareciam fluir com o vento. Por isso, muitas vezes, Ling Long e Muay Tassal são tratados como sinônimos ou variações regionais do mesmo espírito marcial. Nessa região, os mestres também incorporavam técnicas de defesa contra múltiplos oponentes e até movimentos adaptados para combate em terreno irregular, algo comum nas guerras locais da época. Mas não se engane, por trás da leveza, havia brutalidade. As técnicas incluíam chutes curtos e rápidos, cotoveladas inesperadas, projeções e desequilíbrios, além de golpes de joelho e varridas. Tudo executado em um ritmo que confundia completamente o oponente. O inimigo via o corpo do praticante se mover como uma sombra, sem saber de onde viria o próximo ataque. Alguns relatos dizem que os mestres mais experientes eram capazes de derrubar o adversário apenas com um giro rápido, usando o peso e o impulso do outro contra ele. Treinar Ling Long era mais do que aprender a lutar. Era aprender a sentir o vento, reagir ao instante, adaptar-se ao imprevisível. O guerreiro não resistia à força. Ele a desviava, redirecionava, transformava o ataque inimigo em sua própria arma. Durante o treinamento, os alunos eram instruídos a observar o movimento das folhas e o som do vento, para desenvolver reflexos e percepção de tempo. Era um treino físico e espiritual, que ensinava tanto a suavidade quanto a precisão. Enquanto outros estilos de Muay Boran buscavam estabilidade e resistência, o Ling Long buscava mobilidade e fluidez total. Seus golpes não eram lineares, mas circulares. As posturas não eram rígidas, e sim vivas, prontas para mudar a qualquer segundo. Era o equilíbrio perfeito entre o instinto animal e a inteligência humana. Os praticantes acreditavam que lutar com rigidez era como enfrentar o vento com uma parede, inútil. Somente sendo vento é que se podia dominar o combate. Com o passar dos séculos, o Ling Long foi sendo absorvido pelo Muay Thai moderno, perdendo espaço nas escolas tradicionais. Mas muitos mestres antigos ainda consideram o coração espiritual do Muay Boran, a lembrança viva de um tempo em que a luta era uma arte, e o corpo, uma extensão do vento.
Algumas técnicas sobrevivem até hoje, escondidas em variações de movimentos usados por lutadores tailandeses, especialmente nos golpes de esquiva, nas fintas e nos chutes giratórios rápidos. O verdadeiro praticante de Ling Long não luta apenas com músculos, ele luta com ritmo, percepção e presença. Ele observa o inimigo, sente sua intenção e responde no exato momento em que o vento muda de direção. Esse é o segredo, o controle absoluto sem resistência, a vitória sem confronto direto. E é por isso que, mesmo esquecido por muitos, o Ling Long permanece como uma das expressões mais sutis e inteligentes do espírito marcial tailandês. O Ling Long é, acima de tudo, um estilo que transforma a agilidade em arma. Enquanto outros sistemas de Muay Boran se apoiam na potência física, o Ling Long se sustenta em movimento constante, fluidez e estratégia. O praticante não enfrenta a força diretamente. Ele se move, se adapta e ataca nos momentos em que o adversário está mais vulnerável. Essa filosofia se resume em 3 pilares: leveza, evasão e contra-ataque. O corpo em movimento contínuo. A base do Ling Long é o fluxo incessante. Não existe imobilidade. O lutador está sempre mudando de posição, girando, abaixando-se ou saltando, criando ângulos inesperados e confundindo o inimigo. Esses deslocamentos são curtos, rápidos e combinados com ataques repentinos, uma mistura de velocidade e sutileza. O objetivo é nunca ser um alvo fixo. Os praticantes treinam para reagir ao mínimo estímulo. Um movimento de ombro, uma respiração mais forte do adversário já são sinais para atacar ou esquivar. Essa sensibilidade é desenvolvida com exercícios de observação e sincronização com o vento, refletindo o princípio espiritual do estilo: agir quando tudo flui. Esquivas e movimentos de macaco. Como o próprio nome macaco ao vento indica, o estilo imita os movimentos naturais do macaco. As esquivas não são apenas recuos, são saltos laterais, giros baixos, agachamentos e balanços do tronco, usados para criar espaço e contra-atacar com surpresa. Entre as técnicas clássicas estão: o macaco aterrissa, o praticante abaixa o corpo, esquiva de um golpe alto e responde com um chute rasteiro ou uma varrida. RRA no Man invade o portão, o lutador avança em zigue-zague, desviando ataques e se infiltrando na guarda inimiga antes de aplicar um golpe de cotovelo ou joelho. Macaco girando ao vento, técnica de giro com o tronco e as pernas, usada para escapar de um clinch e gerar impulso para um chute giratório curto. Esses movimentos fazem do Ling Long um estilo visualmente dinâmico e difícil de prever. O adversário sente que está lutando contra o vento. Ele toca o ar, mas nunca o corpo. Chutes e golpes circulares. Os chutes no Ling Long são curtos, velozes e múltiplos. Não há foco em chutes pesados como no Muay Korat, mas sim em sequências rápidas que desestabilizam e quebram o ritmo do oponente. Técnicas como chute giratório do vento, chute de macaco cortante, chute em movimento de onda, são usadas para atacar diferentes níveis, da perna ao rosto, sem aviso prévio. Os praticantes combinam chutes e socos em movimentos fluidos, alternando o peso do corpo de um lado para o outro como se dançassem. A ênfase é em manter o oponente desequilibrado o tempo todo. Um chute pode servir de distração para um golpe de cotovelo. Um salto pode esconder uma varrida. Tudo é parte de uma sequência orgânica, sem pausas visíveis. Cotovelos, joelhos e projeções. Mesmo sendo fluido, o Ling Long não é suave no impacto. Quando o praticante decide atacar, o golpe é rápido e destrutivo. Os cotovelos curtos, aplicados em ângulos diagonais, e os joelhos ascendentes, que atingem o abdômen ou o rosto, fazem parte de sua essência. Há também técnicas de derrubada e desequilíbrio, herdadas do Muay Boran original. Usos de empurrões circulares, ganchos nas pernas e alavancas no quadril. Essas ações são aplicadas logo após uma esquiva. O inimigo ataca, o praticante gira o corpo, redireciona a energia e o faz cair no chão com o mínimo esforço. Em algumas linhagens tradicionais, o Ling Long inclui até técnicas de chão rudimentares, usadas para finalizar rapidamente o adversário antes que ele se recupere, o que o torna um dos estilos mais completos do antigo Muay Boran. Estratégia e filosofia do combate. O princípio do Ling Long é simples: nunca lute contra a força, torne-se o vento. Ele ensina o lutador a usar o ambiente, o ritmo e o erro do oponente a seu favor. Não há rigidez, nem sequência fixa. Cada combate é único. O praticante observa, avalia e responde com naturalidade. A vitória não vem da imposição, mas da adaptação perfeita. Por isso, o Ling Long era considerado não apenas uma técnica de guerra, mas uma arte de sobrevivência, uma forma de vencer sem precisar destruir completamente o inimigo. O Ling Long, portanto, não é apenas um estilo de luta, é um estado de espírito marcial, onde o corpo se torna leve, o pensamento é rápido e o movimento é tão imprevisível quanto uma rajada de vento. É a arte de lutar sem rigidez, vencer sem resistência e desaparecer antes que o inimigo perceba o golpe. O Ling Long é mais do que uma técnica de combate, é uma filosofia viva. Ele nos ensina que vencer não é apenas derrubar o inimigo, mas entender o fluxo da luta, o ritmo do momento e o sopro invisível da oportunidade.
Assim como o vento, o verdadeiro guerreiro do Linglong não se deixa prender. Ele observa, reage e adapta-se. E quando o confronto termina, ele já se foi, deixando apenas o silêncio e o respeito. No mundo marcial, o Linglong permanece como um lembrete de que a suavidade pode conter poder, e que a flexibilidade pode ser mais letal que a rigidez. Seja como o vento, invisível, imprevisível e impossível de deter. E se você também acredita que o conhecimento marcial é uma jornada sem fim, inscreva-se aqui no canal Mundo Marcial, curta este vídeo e compartilhe com quem valoriza as artes antigas e o verdadeiro espírito de luta. Seu apoio ajuda essa tradição a continuar viva, para que o vento do conhecimento nunca pare de soprar. Até o próximo vídeo.